Benjamin Netanyahu, com influência a pedido de Donald Trump, deu prazo para o Hamas libertar o restante dos reféns dessa primeira fase. Se ele não libertar, o cessar-fogo é anulado e a guerra continua. É o que a gente vai ver hoje, porque também tem ameaças de Donald Trump em reunião com o rei da Jordânia. A gente vai ver tudo isso hoje, nesse momento, para a gente entender essa questão aí, a gente entender a realidade, a atualidade, a geopolítica. Então vamos abrir aqui a nossa imagem. Então é o seguinte, gente, existe um risco claro de retorno da guerra, principalmente porque, eu falei no vídeo de ontem, é o momento mais delicado, e eu já tinha falado que esse cessar-fogo ele é delicado, a qualquer momento ele pode ser interrompido. O Benjamin Netanyahu afirmou que se o Hamas não libertar todos os reféns até sábado ao meio-dia, o cessar-fogo será anulado. Isso significa que a guerra retorna. A guerra, esse conflito atual que a gente vê hoje, que acontece desde 2023, retorna, certo? Então é o seguinte, por que eu falei no vídeo de ontem, se você não assistiu, o Hamas ele anunciou ao atraso da entrega da devolução dos últimos reféns, justamente por acusar Israel por não cumprir o cessar-fogo. Acusou Israel de fazer bombardeios em Gaza, de atrasar o retorno da população palestina para o norte de Gaza, entre outras coisas. E também acusou Israel de prejudicar a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Então eles anunciaram que eles não vão fazer, inclusive, e aí você tem ameaças. Quando eles fizeram isso, o Donald Trump falou que ele usou essas palavras, que se esses reféns não forem entregues, Israel deve fazer o inferno, deixar o inferno acontecer. O que ele quer dizer com isso? Vai lá e começa tudo de novo, ou continua, tá bom? Então, aí o Netanyahu hoje afirmou que se não for até sábado ao meio-dia a devolução de todos os reféns restantes da primeira fase, certo? A guerra continua. Então, vamos lá. Nessa primeira fase seriam 33 reféns, contando doentes, mulheres e idosos, certo? Desses 33, 16 já foram devolvidos. Então resta aí quase metade disso, pouco mais da metade desse número. E a gente agora fica na guarda. Eu acredito que isso vai acontecer, que a gente vai ter o retorno dos reféns de certa maneira, porque ninguém quer mais essa guerra. Quer dizer, ninguém é muito forte. Ninguém é muito forte. Por quê? Porque aí a gente tem, aqui, eu coloquei os dados aqui para vocês, porque a gente tem ameaças de Donald Trump agora à Jordânia. Não só à Jordânia, mas também ao Egito. O que está acontecendo? Hoje a gente teve uma reunião do Donald Trump com o rei da Jordânia, que é o Abdullah II. O objetivo dessa reunião era negociar as relações da população palestina de Gaza. A gente tem falado isso há bastante tempo, não, desde quando isso começou, há pouco tempo atrás, mas falando bastante disso. Ele está tentando forçar e convencer o rei Abdullah II da Jordânia a receber cerca de 1,5 milhões de palestinos, assim como o Egito, dividir esse número também entre Egito, e a Jordânia. Ele também vai ter conversas com o presidente do Egito. Por quê? O objetivo dele é o que a gente já falou aqui, de fazer lá a chamada Riviera do Oriente Médio. Ele falou que os palestinos iriam trabalhar para os empreendimentos, depois ele falou que não, que os palestinos não vão voltar para Gaza, está tirando eles da terra. E a gente sabe que os palestinos não querem isso. Por mais que essa terra esteja destruída, há uma relação com essa terra, é uma pátria-mãe. Então, eles querem reconstruir os seus lares, porque eles são dali. Ali é território palestino, certo? E o Donald Trump está tentando convencer, então, o rei da Jordânia. Mas não é só um convencimento. Isso gera também através de ameaça. Vamos lá. Pontos. Ele ameaçou cortar cerca de $1 bilhão anuais que os Estados Unidos cede, principalmente para ajuda militar, à Jordânia para defesa de fronteira. Verba importante. A Jordânia não está longe de ser dos países mais poderosos que tem no Oriente Médio. Ela tem uma economia muito baseada na questão do minério, mas ela precisa comprar petróleo de fora, por exemplo. Então, o Trump ameaça cortar a ajuda
para a Jordânia, também ameaçou para o Egito, mas aqui a gente está falando especificamente da Jordânia, certo? E isso pode ser um peso na balança para o rei da Jordânia. Isso pode ser um peso na balança importante. É uma ameaça. A gente sabe que o Donald Trump vive de ameaças, né? Vamos lá. Ele informou, aí ele já deu algo para acalmar, basicamente ali para acalmar os ânimos do Donald Trump, porque ele está esperando algo. Vamos lá. Ele informou que ele vai receber cerca de 2.000 crianças palestinas na Jordânia. Já tem refugiados, tá? Que a Jordânia já recebeu já do início desse conflito, em 2023, já tem cerca de 45 mil refugiados ali doentes na Jordânia. Mas ele informou que ele vai receber cerca de 2.000 crianças doentes na Jordânia, principalmente que fazem tratamentos, por exemplo, de câncer, palestinas na Jordânia, para continuar o tratamento na Jordânia, já que não dá para fazer esse tratamento na Palestina, porque não existem mais hospitais em Gaza, certo? E isso agradou o Donald Trump. O Donald Trump enxergou isso como um início de um acordo maior que ele quer, na verdade, aquele 1,5 milhões de palestinos sendo divididos entre a Jordânia ou o Egito, ou um dos dois. E está pouco preocupado com como é que esses países vão receber, como é que vai ser, ele quer tirar de Gaza. Tá? E aí, sobre esses 1,5 milhões, o que o rei da Jordânia falou? Porque o rei da Jordânia, ele já tinha falado que a Jordânia é dos jordanianos e a Palestina é dos palestinos. Só que tem essa questão da ameaça do Trump. Então o que ele falou? Ele falou que ele está aguardando. Ele está aguardando o Egito, que está encabeçando esse movimento de dar uma contraproposta à proposta de Trump de tirar os palestinos de lá. Eles já acham que não deve tirar, mas eles vão pensar em algo, porque principalmente das ameaças de corte de verba do Donald Trump. Então eles já estão pensando em o que a gente vai fazer. Então o rei da Jordânia falou que está esperando um parecer do presidente do Egito para poder falar o que vai ser feito. O que vai ser feito? Qual que é a contraproposta? O que eles vão falar sobre isso? É lógico que a gente vai aguardar. Agora, para você que está chegando agora, você já sabe disso. A gente está falando dos Estados Unidos, uma grande potência militar do mundo, já há muito tempo. Você pode ter outros países que também são potências militares, mas como força militar em atuação, de fato, a gente não vê outra que não seja os Estados Unidos. Ah, mas a Rússia, a China, numa outra questão, mas a Rússia está abaixo, principalmente um pouco em potência militar dos Estados Unidos. E falando de Israel, a gente fala de Israel e Estados Unidos, basicamente a gente está falando do mesmo território, a gente está falando quase do mesmo país. A gente não consegue separar Israel. Quando você fala em Israel, automaticamente você está falando dos Estados Unidos, certo? Então esse é um ponto importante. E esses países que têm essa força, que conseguem ganhar através de muito investimento militar, muito dinheiro, o que eles fazem? Eles pouco pensam na questão humanitária. Pouco pensam. Na verdade, nem pensam. Eles funcionam através da ameaça. Então, qual que seria o plano B para Donald Trump? Basicamente, qual que seria o plano B para Donald Trump? Se não tiver um acordo com Jordânia, se não tiver um acordo com o Egito, para tirar os palestinos, expulsar, fazer essa limpeza étnica que ele está propondo, inclusive os jornalistas dos Estados Unidos, nas coletivas, estão falando sobre limpeza étnica. Então as pessoas dos Estados Unidos estão falando e criticando que é uma limpeza étnica. E ele está nem aí, ele é poderoso, ele não quer saber. Então, se não tiver um acordo com o rei da Jordânia, se não tiver um acordo com o presidente do Egito, qual que é a saída para o Donald Trump? A saída é o não cumprimento do cessar-fogo. Você pode falar, você está exagerando. Quantas atrocidades e absurdos nós já vimos acontecer pela política, pela identidade nacional dos Estados Unidos, essa ideia do dono do mundo. Quantas coisas a gente viu? Por que duvidar disso agora? Por que a gente duvidaria? Isso a gente não pode duvidar. Essas guerras, elas não são distantes, elas podem acontecer a partir do momento que você tem uma grande potência que pouco pensa na questão da humanidade. Então o plano B seria fazer o inferno acontecer em Gaza. Então, quando você quiser entender sobre essa ordem mundial, essa atualidade que a gente vive, se você quiser entender, olha do ponto de vista do poder, de quem tem esse poder e quais são as forças que podem barrar esse poder. Até então, muito pouco se faz ou muito pouco se consegue fazer.
Então, o plano A é expulsar, fazer uma limpeza étnica. O plano B seria uma limpeza étnica, só que do ponto de vista fatal. O A também é fatal, porque tirar o lugar é acabar com a cultura, é acabar com a vida das pessoas, né? Então é isso, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, a gente vai vendo o que está acontecendo. Eu acho essa situação uma situação muito delicada, uma situação muito triste, logicamente, e é isso. Eu vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo, sempre com muito respeito, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!